Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Thiago Reis Oliveira Guimarães e aqui é o canal Metodologizando. Solta a vinheta. Hoje nós vamos conversar um pouco, para quem viu, hashtag tema do vídeo, lá do @canal Metodologizando no Instagram já sabe, mas para quem não viu, primeiro, vai lá e segue a gente no Instagram, no @canal Metodologizando. O tema do vídeo de hoje é fatos, leis e teorias. A relação entre esses três conceitos que tem uma importância central para qualquer produção de conhecimento em qualquer área do conhecimento. Então vamos a isso. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é que as três dimensões guardam uma relação circular entre si. Ou seja, fato observado com um mínimo de regularidade e constância gera a produção de leis e um conjunto de leis relacionadas entre si são capazes de produzir teoria. As teorias elas são o tempo todo revistas pelos fatos que vão começar novamente o ciclo de leis, teorias, fatos e assim estamos. Claro que essa apresentação, essa introdução que eu fiz inicialmente para vocês, ela é relativamente simplória, mas é mais para apresentar como esses três conceitos são importantes e se retroalimentam, guardam uma relação circular entre si, percebem? Então, entre teoria e fato, e entre fato e teoria, existem influências recíprocas. E nós vamos falar um pouco sobre elas hoje também, beleza? Bom, primeiro eu vou colocar aqui na tela e vocês vão acompanhar uma definição que as professoras Lakatos e Marconi fazem no livro Fundamentos de Metodologia Científica, da edição de 2003, sobre a relação entre teoria e fato. Acompanha na tela. Sob o aspecto científico, entretanto, se fato é considerado uma observação empiricamente verificada, a teoria se refere a relações entre fatos, ou, em outras palavras, a ordenação significativa desses fatos, consistindo em conceitos, classificações, correlações, generalizações, princípios, leis, regras, teoremas, axiomas, etc. Ou seja, enquanto de um lado nós temos o fato, que é uma observação empiricamente verificada, ou seja, algo que é observado na dinâmica do dia a dia, na dinâmica das relações humanas e não humanas, e que pode ser efetivamente ou confirmado para algumas teorias ou falseável de outras. Lembra que a gente falou do método no vídeo passado hipotético-dedutivo do Karl Popper? Pois é, aquelas técnicas de falseabilidade enquanto métodos rigorosos de verificação se aqueles pressupostos empíricos se sustentam, certo? Então, fato, uma observação empiricamente verificada. E teoria de outro, a conjunto de relações estabelecidas entre esses fatos e a decomposição entre elementos e categorias analíticas que facilitam a compreensão e a síntese desses conhecimentos sobre os fatos, empiricamente observados e verificados. Beleza? Então, os aspectos entre teoria e fato que as professoras Lakatos e Marconi apresentam que eu considero fundamentais são: 1. Teoria não é especulação. Teoria é um conjunto de princípios fundamentais que se constituem em instrumento científico apropriado na procura e principalmente na explicação dos fatos. Então, enquanto nós temos um conjunto de fatos que aparentemente observados sem nenhum tipo de análise lógica e coerente, são apenas fatos que podem até, no primeiro momento, passar como despercebidas suas relações entre si, a teoria vai dar um enquadramento, uma determinada forma de olhar para esse conjunto de fatos e permitir entre esse conjunto de fatos aparentemente dispersos relações de sentido. Percebe? Então, entre ambos, teoria e fato, há interesse da produção científica, da produção de conhecimento científico, porque o fato é aquilo que se observa e a teoria são as relações construídas entre esses fatos. Beleza? Bom, então vamos começar com uma sucessão de elementos que apresentam influências das teorias sobre os fatos. Então vamos lá. Primeiro elemento aqui na tela. A teoria orienta os objetivos da ciência, ou seja,
a teoria ela é capaz de um lado, restringir a amplitude dos fatos a serem estudados em cada campo do conhecimento e, de outro, definir os principais aspectos de uma investigação científica. Então, apresentar os tipos de dados que devem ser analisados e a maneira como eles devem ser interpretados, muitas vezes. Então, para um mesmo elemento como o futebol, você pode ter campos do conhecimento como a nutrição, a educação física e a sociologia, observando elementos diferentes desse mesmo fato. Então, na nutrição, quais os alimentos que são fundamentais ou que são mais tradicionalmente consumidos para uma melhor execução do esporte de futebol? Na educação física, quais práticas esportivas dentro do futebol são mais adequadas para um melhor rendimento do esporte, ou para uma melhor gestão do esporte? Ou na sociologia, qual a importância social que o futebol tem para determinados grupos sociais, como de um lado empresários, de outro grandes empresários, de outro pequenos empresários? Qual é a relação entre que o futebol tem com a sua torcida? Qual é o valor que o futebol guarda com sua torcida nas dinâmicas sociais do cotidiano? Percebem? O mesmo fato, futebol, é capaz de apresentar dimensões que são possíveis de serem observadas e enquadradas a partir de teorias de diversos campos do conhecimento. O segundo elemento aqui na tela é que a teoria oferece um sistema de conceitos, ou seja, a teoria serve como um sistema de conceptualização ou categorização e de classificação dos fatos. Então, as correlações lógicas que a gente falou são construídas através de categorizações ou conceptualizações, conceitos, e classificações, que são as relações entre conceitos, quadros de análise, como a gente já falou em outro momento, que aí também agregam a metodologia da pesquisa. O terceiro elemento que as professoras Lakatos e Marconi trazem é que a teoria ela é capaz de resumir o conhecimento. Então, sobre um conjunto de fatos relacionados entre si, uma infinidade de conhecimentos podem ser construídos. Agora, cada teoria ela vai ser capaz de apresentar uma síntese, um resumo de todos esses elementos identificados no campo do conhecimento e trazidos a partir dessas relações lógicas, porque várias teorias podem surgir sobre o mesmo conjunto de fatos e cada teoria vai dar um determinado enquadramento e apresentar uma síntese em relação às construções analíticas sobre aqueles fatos. Percebem? Um outro elemento é o caráter de previsibilidade dos fatos presente na teoria. Então, um dos principais elementos que está na teoria e que mais à frente a gente vai ver que se relacionam também com as leis é que a teoria ela tem um caráter de sistematicidade construída a partir da inter-relação lógica entre os fatos e que permite um caráter de previsão sobre o que vai ser construído. Percebe? Então, por exemplo, um exemplo muito didático que é trazido pelas professoras Lakatos e Marconi na página 117 do livro, na edição de 2003, é que verificamos que a introdução da tecnologia nos países ocidentais produziu uma acentuada redução na taxa de mortalidade e uma redução, em menor grau, na taxa de nascimento, ao menos durante as fases iniciais. Assim, podemos prever que a introdução dessa tecnologia em outros países acarretará o aparecimento desses padrões. Portanto, uma análise de previsibilidade é uma análise que se pauta na regularidade e sistematicidade padronizada de um conjunto de fatos a partir de determinadas condições. Percebem? Por fim, um outro elemento que é extremamente importante em relação às teorias sobre os fatos é que as teorias indicam lacunas no conhecimento. Então, quando nós olhamos no campo de conhecimento, certo? Seja ele qual for, nós podemos identificar uma série de fatos que foram estudados a partir de uma série de enquadramentos analíticos. Acontece que, como todo conhecimento, ele não é absoluto, ele não é exato, mas ele é verossímil, ele é próximo da realidade, mas ele não corresponde à realidade. Então, o que nós temos aqui, todo conhecimento produzido necessariamente terá lacunas para a construção de novos conhecimentos científicos, que muitas vezes o conhecimento que é produzido, ele é até mais útil para gerar melhores perguntas do que propriamente respostas. Isso significa que a pesquisa científica se alimenta de problemas de pesquisa e de perguntas. Então, essas perguntas abrem lacunas que vão ser sanadas ou melhor questionadas por outras teorias. Beleza? Agora a gente vai analisar um pouquinho o lado contrário.
Então, o que é que o fato é capaz de identificar e interferir nas teorias? E o primeiro elemento, e talvez o mais óbvio, é que o fato inicia uma teoria, beleza? Então, é a partir da análise dos fatos que as teorias são construídas, que as teorias são formuladas. Sem a análise dos fatos, as teorias são vazias, porque uma teoria ela só é útil para a ciência quando ela guarda um mínimo de correlação lógica com a realidade. Por mais que abstrações precisem ser feitas para que essa teoria possa ser analiticamente compreendida, já que ela é sempre uma síntese, um resumo, um enquadramento, mas ela precisa ter uma relação direta e lógica com a dinâmica dos fatos sociais. Senão, ela acaba sendo esvaziada de sentido e perde a sua funcionalidade científica. Observação: o fato ele não dá início a uma teoria por si só. É a partir do olhar de quem pesquisa que determinadas correlações de sentido serão construídas sobre aqueles fatos. Mas é inegável que é a partir destes fatos que uma teoria vai surgir. Mas não só o fato inicia a teoria, mas ele também é capaz de reformular ou mesmo rejeitar teorias. Porque um conjunto de fatos que são observados, sistematicamente analisados e correlacionados entre si, podem ser, mais para frente, refutados por fatos subsequentes que vão refutar os pressupostos da teoria construída sobre os fatos A, gerando a necessidade de ou reformulação, mas mantendo as bases daquela primeira teoria, ou mesmo a rejeição e a construção de novas teorias. Então, quando a gente fala dessas dimensões, não significa que elas sejam separadas. Muitas vezes, e no mais das vezes, quando se rejeita uma teoria, é com a apresentação, no mínimo, de pressupostos de uma nova teoria. Um outro elemento fundamental em relação à influência dos fatos sobre as teorias é que eles também são capazes de redefinir ou esclarecer teorias. Então, não só reformular, mas redefinir alguns pressupostos ou mesmo esclarecer aspectos da teoria que ainda não foram subsequentemente ou suficientemente explicados e analisados. Percebem? E aí isso se relaciona também com o último elemento que eu gostaria de apresentar de influência dos fatos sobre a teoria, é que os fatos clarificam os próprios conceitos contidos nas teorias. Então, não só ele é capaz de reformular e ressignificar as próprias teorias, como elementos específicos dessa teoria. Porque muitas vezes a teoria toda não vai estar equivocada, não vai precisar ser revista, mas conceitos que são importantes, que são centrais para essa teoria, sim, porque fatos que se relacionam com esses conceitos refutam ou complementam elementos não antes observados, e isso vai muitas vezes ser capaz de não só substituir conceitos, como melhor explicar conceitos que muitas vezes no início da formulação da teoria podem ainda estar um pouco vazios de explicação ou pouco explicados para aquela teoria que foi construída. Beleza? E aí a gente entra na relação agora entre teorias e leis. Por quê? Uma passagem das professoras Lakatos e Marconi também é muito significativa dessa relação. Vamos a ela. Podemos conceituar teoria como um meio para interpretar, criticar e unificar leis estabelecidas, modificando-as para se adequarem a dados não previstos quando de sua formulação e para orientar a tarefa de descobrir generalizações novas e mais amplas. Então, o que são, portanto, leis? São uma análise de um conjunto de fatos isolados capazes de construir generalizações. Tudo bem? E essas generalizações guardarão, portanto, caráter de previsibilidade. Então, lembra que a gente falou sobre o fato das teorias serem capazes de apresentarem previsibilidade? Pois as teorias constroem previsibilidade a partir de uma unificação lógica e a ressignificação de outras, amarrando-as analiticamente. Digamos que o lado da teoria que traz esse caráter de previsibilidade são as leis. Tudo bem? Portanto, essas leis, segundo as professoras Lakatos e Marconi, vão ser capazes de apresentar duas grandes funções. A primeira é resumir grande quantidade de fatos através de elementos correlatos entre si e permitir e prever novos fatos, pois se um fato ou fenômeno se enquadra em uma lei, ele se comportará conforme estabelecido por esta lei. O que nós podemos entender, portanto, disso? É que, enquanto a teoria ela é capaz de expressar enunciados de uma classe isolada
de fatos ou fenômenos, as teorias caracterizam-se pela possibilidade de estruturar as uniformidades e irregularidades. Então, pegar elementos desses conjuntos isolados de fatos que guardam características de previsibilidade entre si, leis, se mostram no seu conjunto de relações uniformes e regulares, teorias. Tudo bem? Por fim, as leis elas guardam caráter, uma dupla dimensão explicativa, digamos assim. Nós temos leis que apresentam regularidades de coexistência ou padrão de coisas, em que nós temos que, se A tem uma determinada propriedade, B, que tem correlação com A, também vai guardar esta mesma propriedade. Enquanto que, de outro lado, nós temos leis que descrevem uma regularidade de sucessão, ou seja, um padrão de eventos. Então, A com determinada qualidade, a partir de um determinado evento C, vai guardar uma relação com B, que, em condição análoga a C, também guardará esta mesma propriedade. Beleza? E, por fim, eu gostaria de apresentar esse quadro, que consta no livro das professoras Lakatos e Marconi, que apresentam uma correlação entre fenômenos, leis e teorias. Então, neste quadro, vocês conseguem ver o caráter de complementaridade entre fatos, leis e teorias e a sua relação de circularidade. E como uma está o tempo todo criticando, reformulando, ressignificando e complementando e gerando a outra. Beleza? Então, gente, foi isso. Hoje a gente conversou um pouco sobre fatos, leis e teorias e como esses conceitos são fundamentais de serem compreendidos para uma melhor compreensão das pesquisas científicas e, consequentemente, dos procedimentos necessários para construí-las, a metodologia da pesquisa. Beleza? Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não curtiram, curtam o vídeo, por favor. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem, porque isso ajuda muito o YouTube a nos levar a maior possibilidade de pessoas possível. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber todos os vídeos. Beleza? Me despeço daqui de vocês por hoje. Um beijo.